Ô minha gente, vamos voltar para Rio Claro com o Gustavo Nolasco. Gustavo Nolasco está ao vivo em Rio Claro trazendo mais informações pra gente sobre a explosão em um posto de combustíveis, e essa é uma das imagens mais impressionantes, não é? Dessa explosão, o cogumelo surgindo ali. Se o Gustavo Nolasco já estiver me ouvindo, já pode colocar ele na tela, hein? Já pode colocar o Gustavo na tela. O Gustavo Nolasco tá vindo, trazendo novas informações aqui pra gente. Ô Gustavo, eu queria saber de você o seguinte, a essa altura do campeonato, já se passaram aí pouco mais de 12 horas dessa explosão, não é? O cenário ainda de gente tentando recuperar carro, gente tentando recuperar algumas peças, e ainda assim muitos curiosos estão aí como se fosse um grande evento mundial, não é? Na verdade, Felipe, o maior trabalho das forças de segurança até o momento tem sido conter as pessoas que não param de vir até o local. Muita gente que precisa circular pela cidade acaba vindo para cá para ver de perto tudo o que aconteceu, que não é recomendado pelas forças de segurança. E como você bem disse, passadas aí mais de 12 horas da explosão, a gente ainda tem um foco de incêndio aqui próximo de um dos caminhões atingidos. Então, esse trabalho de contenção das chamas, ele é incessante e várias equipes trabalham, inclusive, removendo parte de toda a estrutura dos dois prédios envolvidos, o posto de combustíveis e também o restaurante, para que isso não caia sobre as pessoas que não param de vir para cá. Mais um exemplo impressionante da força da explosão, a gente acabou de ver aqui, eu vim nesse local, isso aqui é o resto de uma frigideira que possivelmente estava no restaurante. A gente está aqui a uns 60, 70 metros do restaurante, então a gente imagina que da cozinha do restaurante para esse utensílio de cozinha ter vindo parar para cá é realmente algo impressionante. Ou pode se tratar também do material que estava no caminhão dos caminhoneiros. Agora eu quero chamar a atenção. A gente consegue ver, para você se localizar bem, esse ponto que eu estou é muito próximo de onde aconteceu a explosão. Ali atrás nós temos o restaurante e é aqui, ali no fundo do restaurante, que moram os funcionários. Inclusive uma campanha, isso é muito importante, Felipe, já teve início para doações. Não é? Esses funcionários moram aqui na parte de trás do restaurante, eles não têm inclusive roupas. E há informações de que um bebê de pouco mais de um ano faz parte dessa família. E eles estão sem roupa, sem comida, sem nenhum tipo de socorro, a não ser o que a empresária, a dona do restaurante, está oferecendo. Mais cedo, quem chegou antes não está no ar, viu o depoimento dela e ela informou que todos os funcionários estão abrigados na casa dela, porque é impossível permanecer aqui na parte de trás nesse momento. E a gente só consegue ver até o outro lado porque o cenário foi completamente mudado. Aqui o posto era fechado por muros, então esse muro que ficava antes desse carro que também foi atingido, ele caiu, assim como o muro de uma empresa aqui na outra lateral em que estamos. Então, o cenário de destruição, e não só, né? O pós e as vítimas de tudo isso, não só a vítima fatal e também o ferido que segue em estado grave, mas também as pessoas que dependiam dessa estrutura para sobreviver, né, Felipe? Assim, é muito comum isso, né, especialmente em postos de beira de estrada, o próprio alojamento dos funcionários ficar ali próximo, não é? Para justamente facilitar o acesso, para não ter eventualmente algum deslocamento, alguma coisa do tipo. E assim, você percebe que foram 2 muros praticamente que foram derrubados, não é? O muro onde estava aquele carro ali que foi destruído, muito provavelmente aquele carro ali é da dona do estabelecimento, que conversou com o Gustavo Nolasco agora há pouco, um relato, como o Gustavo disse, tocante, não é? E ela faz um desabafo muito emocionada e ainda preservando a vida, né, de todos, lutou ali para conseguir salvar todos e conseguiu salvar todos os funcionários e os clientes, não é? E olha só isso, minha gente, olha, van destruída, é o posto que já é o restaurante que já tá basicamente desabado. Aliás, ô Gustavo, agora que a gente tá chegando aí perto, né, do restaurante, vale refazer o apelo, não é? De que, gente, não adianta ir pra lá querer furtar coisa do estabelecimento
estabelecimento a essa altura do campeonato. Um pouquinho de noção e um pouquinho de educação fazem bem, não é, o Gustavo? O que a gente vê são profissionais do restaurante ou pessoas que estão ajudando nesse momento, tentando retirar, Felipe, o que é possível salvar, né? Várias pessoas estão se arriscando nesse momento. Por exemplo, a gente está vendo aqui um homem retirando alguns utensílios, colocando num carro aqui bem em frente aonde era o restaurante, e a gente não sabe, na verdade, precisar se são funcionários ou não. Eu vou tentar me aproximar aqui e entender com eles o que eles estão fazendo aqui. Bom dia, tudo bem? Essa retirada de equipamentos é em relação a quê? Vocês são parte do restaurante? O que vocês vieram recolher aqui? Não, nós somos, a gente tem um empreendimento com eles, um contrato, né? A gente fornece máquinas de brinquedos e a gente estamos retirando. Por causa de saques, né? Já começaram. Foi possível salvar alguma coisa ou só o que você conseguiu retirar? A gente está vendo esse saco aí que você conseguiu retirar? São alguns brinquedos só que sobraram, mas o resto foi tudo perda total, né? Como vê ali, ó, tudo destruído. Muito obrigado. Como que é o nome do senhor? É João. Muito obrigado, João. Tá aí, então, são fornecedores que prestavam serviço aqui para o posto de combustíveis e é muito difícil caminhar, inclusive, porque toda a estrutura do teto também veio abaixo. A gente vê algumas pessoas até se arriscando ali na entrada da onde era o restaurante para tentar fazer essa recolha. E agora sim a gente vê o João e um funcionário aí retirando os brinquedos. Essa aí era aquela máquina de ursinho de pelúcia e foi só o que ele conseguiu salvar. Então as pessoas que ainda tentam salvar alguma coisa, Felipe, estão vindo para cá. Isso, tudo bem. O que não pode são pessoas se arriscarem, que são moradores da cidade, curiosos, e tentarem retirar alguma coisa que seja aí aproveitável. Não é indicado e todas as forças de segurança falam a respeito disso o tempo todo. A indicação é para não vir até o local, tá, Felipe? Não, gente, não faz o menor sentido você que não tem absolutamente nada a ver com a história ir para lá. Você tá vendo aqui na televisão, tá no Ar Campinas, tá mostrando desde o começo do programa, o Edição Manhã tá mostrando isso desde as 8h30 da manhã, nós vamos continuar nessa cobertura durante o Alerta Total, o próprio RF News, que o Gustavo Nolasco também vai comandar, então assim, gente, não tem por que ir pra lá, mas eu quero ver de perto a destruição, pra quê? Pra que essa curiosidade mórbida, não é? A gente viu o teto do restaurante ali desabado, não é, Gustavo? E agora atrás de você a gente pode perceber a estrutura do posto de combustíveis que está fortemente abalada. A Defesa Civil já chegou a Vou pedir pro Pereira vir aqui. Isso, é isso. A Defesa Civil já chegou a comentar alguma coisa sobre essa questão estrutural do posto, porque pra mim parece óbvio, né? E eu acho que pra você também, né, Gustavo, que tá aí no local, parece mais óbvio ainda, que não tem como salvar, não é? Vai ter que demolir e fazer tudo de novo. Mas a Defesa Civil deu algum posicionamento oficial? Para ficar muito claro para quem está nos vendo agora, Felipe, a gente consegue enxergar o telhado nesse momento, porque todas aquelas placas, esse visual, esse cenário aqui, não é o que os clientes encontravam. Todas as placas que ficavam ali em cima, protegendo o telhado, normalmente quem frequenta posto, acredito que muita gente sabe que normalmente os telhados são brancos, refletir a luz, fica bem iluminado. Tudo isso está no chão. Tudo isso veio abaixo e não para de cair. Venta muito aqui porque a gente está na margem da rodovia, então toda essa estrutura veio abaixo. E conforme a Defesa Civil já informou, qual é o principal receio? O principal receio, Felipe, é que com a explosão toda essa estrutura esquentou bastante. E com esse esquentamento, toda essa estrutura metálica retorcida acabou dilatando, acabou mudando de forma. Com o resfriamento, isso gera um grande risco, porque a estrutura pode vir abaixo a qualquer momento. A Defesa Civil não tem conseguido, e a gente viu que nem as forças de segurança têm conseguido controlar que as pessoas frequentem o local. O que a gente vê bastante agora aqui são, além das equipes de segurança, são os técnicos, tanto da CETESB, que tem realizado testes desde o início da manhã, Defesa Civil, a Polícia Militar e também a Guarda Civil, eles estão tentando conter como pode. E aproveitando que o Pereira está mostrando essa lateral para vocês, eu quero chamar muita atenção para um risco ainda maior,
que é uma passarela que fica sobre a rodovia Washington Luiz. Isso desde as primeiras horas da manhã, as pessoas se aglomeram nessa passarela, que pode sim também apresentar risco de desabamento, porque não se sabe. Como o deslocamento de ar foi muito forte e atingiu prédios a mais de 2 quilômetros daqui, imagina a estrutura de uma passarela que está aqui a pouquíssimos metros de onde aconteceu a explosão. Agora, depois de muitas horas, nós temos aí menos pessoas, mas eu já vi pais com crianças, mulheres, idosos que ficaram aglomerados desde as primeiras horas da manhã nessa passarela e correndo risco. E eu estava falando agora há pouco a respeito de saques, Felipe. Eu conversei com a Guarda Civil, que foi chamada, inclusive pela dona do restaurante, para tentar conter essa onda de saques aqui no local. A gente vai ver o que o comandante da Guarda aqui de Rio Claro falou com a gente. A gente viu o relato pelas redes sociais, estamos aqui desde ontem fazendo um entorno do poço, controlando o trânsito. Nossas equipes estavam aqui junto com a perícia, Defesa Civil, mas por ser uma área muito extensa, a gente ouviu esse relato e viemos apoiar mais efetivamente aí na proteção do poço e preservar o patrimônio que sobrou do restaurante. Desde a chegada de vocês, e a gente vê aqui a presença de muitos curiosos, vocês conseguiram observar alguma coisa nesse sentido? Alguém teve que ser contido ou ainda não? Sim, muitos curiosos, desde de ontem à noite, e nós não fizemos a contenção, porque como tem muitas pessoas da imprensa, perícia, a gente não conseguiu identificar. Logo o término da perícia, a gente vai fazer o isolamento do local, aí sim não vai entrar ninguém. A orientação, então, para a população, Rodrigo, num momento como esse, realmente, a gente sabe que é um momento delicado e difícil conter, como você mesmo observou, mas qual seria, então, a orientação? O ideal, que as pessoas não venham para cá. Não venham para o local, porque tem várias ruas isoladas, né? Vai dificultar o trânsito e somente quem vai trabalhar permaneça no local. Inclusive, alguns acessos, inclusive da rodovia, está bloqueado para cá, né? Sim, a gente vai manter o bloqueio, acabou o trabalho da perícia, vai entrar o trabalho de reconstrução, as seguradoras vão retirar os veículos, os caminhoneiros, transportadoras que estavam aqui vão vir buscar os seus produtos ou que restaram deles, então o momento agora é de segurar e conter a curiosidade. O trabalho, pelo menos com a sua experiência, deve durar mais quantos dias aqui? Olha, acredito que aproximadamente uns 2 dias de serviço, de limpeza, fora depois da reforma. Então, Felipe, e o que a gente também tem visto aqui, e é a principal dúvida, inclusive dos curiosos que chegam aqui, é tentar identificar do que se trata esse material. Não é possível pelo cheiro, por exemplo, porque o cheiro mais frequente aqui é o cheiro de borracha. Todos os pneus foram queimados. Ali próximo da cratera, a gente começa a sentir uns aromas diferentes, mas é impossível fazer essa identificação. Já disseram que poderia ser algum combustível, como diesel ou gasolina. Isso chegou a ser descartado. Disseram que um produto químico, um aditivo usado pela indústria. Isso também não foi confirmado. Quem tem essa resposta é o motorista do caminhão, que estava encharqueada, a transportadora para a qual ele presta serviço é de encharqueada, e ele prestou depoimento, mas também não soube precisar para a Polícia Civil do que se trata esse material. Mais informações chegaram aqui há algumas horas, porque a Polícia Militar também investiga isso, até para ajudar os outros técnicos da CETESB e da perícia a realizarem o trabalho. Eu conversei com o capitão Gustavo Maldonado, da polícia, e ele revelou algumas informações sobre o andamento dessa investigação que começou ontem, poucas horas após a explosão, e que ainda não terminou. Vamos ouvir agora. A gente está tentando identificar qual é a substância que explodiu, que fez causar essa explosão grande aqui. Então foram coletadas amostras do solo, enfim, no entorno, né? Para fazer essa identificação ou tentar fazer a identificação. Também identificar o veículo, então pela nota fiscal da empresa pode tentar saber que substância que estava carregando. E avaliar os danos. Foi feita uma avaliação, foi feita a utilização de um scanner 3D à noite para poder fazer uma imagem em 3D do pátio todo. E mais alguns dias, aí, uns 10 ou 15 dias, fica pronto o laudo. Alfredo, do que foi coletado até o momento, o que chamou mais atenção? Nada. Nós coletamos aleatoriamente, né? Aquela substância branca, que pode ser espuma, coletou terra,
enfim, coletou o que foi possível, né, para tentar identificar. Agora, em relação ao impacto, imagino que como perito você não deve ter trabalhado em algo dessa proporção tão recentemente. Realmente impressionou por esse lado? Impressionou, eu nunca trabalhei em algo dessa proporção. O trabalho continua agora, você falou desse scanner que foi feito durante a noite, não é? Nesse material que vai passar ainda por uma análise mais técnica, algo também despertou até o momento a atenção? O que pôde ser observado nesse primeiro estudo realizado? Não, por enquanto não se pode dizer nada sobre a substância, né? A gente tem que fazer, como eu falei, coletou amostras, vai coletar um pedaço de um daqueles tanques, né? E mandar para o laboratório em São Paulo, para os laboratórios de São Paulo, para ver se eles identificam. Sim, mas quanto tempo deve levar o trabalho da perícia? Aqui? Sim. Aqui agora de manhã já libera, daqui a pouquinho. E daí 15 dias, só para reforçar esse dado, em 15 dias deve sair esse laudo? Normalmente são 10 dias, a não ser que tenha que aguardar a resposta do laboratório. Se for para aguardar, daí demora mais tempo. Eu vi um número reduzido de técnicos aqui trabalhando. Esse trabalho começou, né, desde a madrugada e segue agora até o final da manhã. Em 10 dias, então, esse resultado. Eu vi você próximo de um carro ali, principalmente em relação aos carros destruídos. Essa força e esse impacto, pelo que se pôde observar, não só nessa cratera formada aqui, mas diz algo pela sua experiência ou ainda é muito cedo para a gente falar disso? Ainda é muito cedo. O poder da explosão vai ser de acordo com a substância, né? Conseguindo identificar qual a substância que é. Para a gente arrematar, o que pode ser, se a gente pudesse fazer algumas conjecturas, quais materiais teriam esse poder para gerar um impacto desse? Não sei, eu não tenho certeza. Eu quero até agradecer, não é, a postura do chefe da perícia. Eu chamei a entrevista do capitão, mas você ouviu aí o chefe da perícia. Ele foi muito honesto em relação ao que estava acontecendo e realmente existem mais dúvidas do que respostas até o momento. Você vê aí a tentativa dele tentar explicar alguma coisa, mas o fato é que nem a perícia sabe dizer ao certo do que se trata e o que aconteceu aqui. Agora sim, a gente vai ouvir a entrevista com o capitão da polícia, que fez contato com a transportadora na manhã de hoje. Vamos ouvir. Nós encontramos já o caminhão ainda em chamas e vários outros veículos, aproximadamente aí 30 veículos danificados, né? E uns 7 caminhões aí e 2 automóveis pegando fogo. De imediato foi feito o bloqueio da rodovia, né? Nós interditamos o trânsito em ambos os sentidos da Washington Luiz. Nesse momento houve um certo transtorno aí para os condutores da rodovia, mas a pessoal que estava frequentando o local aqui conseguiu se afastar, a maioria, né, conseguiu se afastar do veículo que explodiu. Então houveram várias vítimas, 17 vítimas, mas porém uma infelizmente entrou em óbito, né, após o término da ocorrência. E não houve nenhuma outra intercorrência aí na rodovia que houvesse outras vítimas. O senhor estava me falando a respeito da dinâmica dessa explosão que foi possível observar e também colhendo depoimentos aqui. Esse fogo teria começado na parte de baixo desse caminhão, é isso? Isso. O veículo, às vezes, chama a lona, né? O freio poderia estar travado e ele trafegando com o caminhão com a lona travada, ela incendiou. Ele não percebeu, desceu do caminhão, veio até o posto e as chamas foram tomando maiores proporções, pegou o pneu e começou, aí atingiu a carga. A carga começou a queimar e devido aí à caloria do fogo, houve a explosão. Só que nesse meio tempo entre o início do fogo e a explosão, o pessoal verificou o risco, né, e foram se afastando. Então a gente crê que não houveram mais vítimas, tendo em vista que eles foram espertos nesse sentido de se afastarem do veículo em chamas. Então, o senhor estava em contato agora há pouco com a empresa responsável, a transportadora onde esse motorista trabalhava. O que o senhor foi informado até o momento em relação ao conteúdo desse caminhão? Já se sabe ou ainda não? Nós verificamos junto à empresa se o motorista inicialmente ele tinha o curso MOP, né, que é para transporte de produto perigoso. Eles nos informaram que sim. E em relação à carga, eles informaram que estão verificando junto à empresa que eles carregaram para verificar qual o tipo de produto que era, que eles não tinham essa informação.
porém que eles relataram que seria um produto não cadastrado na ONU, porém produto perigoso, né? Então nós estamos aguardando aí o retorno deles, creio que até o final da tarde eles nos retornem. Existe também alguma informação a respeito desse motorista? Ele está em atendimento, que foi divulgado até agora, em uma unidade de saúde de Ipeúna, mas ele passa bem, sofreu alguma coisa mais séria? Não, ele inicialmente aí são escoriações, né? Porque a explosão ela gera uma deslocamento de ar e de detritos, né? Então ele está em observação, porém passa bem por enquanto. A equipe da polícia continua dando suporte aqui à operação, um trabalho incessante que vai durar aí ao longo não só desse dia, mas também de vários, mas no intuito de apoiar e também com novas informações. É isso, capitão. Com certeza, nós estamos aqui até para garantir a segurança de todos, desde ontem lá por volta das 7 horas da noite, né? E permanecemos aqui a noite toda, até preservando o local para a perícia agora colhendo informações, o policiamento rodoviário também ajudando na colheita de informações para que tudo seja registrado e seja esclarecido da melhor forma. Para a gente encerrar, exatamente no momento em que vocês chegaram, você disse da correria, muitas pessoas conseguiram se proteger, mas a gente viu também que as pessoas que gravaram aqueles vídeos impressionantes permaneciam no local. A polícia teve que prestar algum atendimento ou observou algum socorro a pessoas que estavam aqui naquele momento? Permaneceu muita gente no local ou não? Realmente, quando vocês chegaram, esse volume de pessoas, essa aglomeração já tinha se dissipado? Nós chegamos, tinham várias pessoas sendo socorridas com ferimentos graves, né? Alguns graves, inclusive um com amputamento de perna, mas no local mesmo não havia mais a aglomeração. Em relação às pessoas que estavam filmando mais próximos, eles foram feridos, né, pela explosão, o que não é aconselhável fazer numa situação dessa, até porque ninguém sabia qual que era o conteúdo da carga. Se fosse, por exemplo, uma carga de gasolina, poderia ter sido muito pior a quantidade de vítimas e os danos que causou. Pois é, Felipe. O que a gente está presenciando aqui agora, eu já relatei para você em outras oportunidades, é uma verdadeira queda de braço entre as forças de segurança e também os curiosos. Muita gente está aqui nesse momento, eles se aproximam, inclusive se arriscam embaixo dessas estruturas que podem desabar a qualquer momento. A gente, enquanto estava ouvindo o policial, flagrou alguns guardas ali na entrada, eles estão saindo agora ali do posto, tentando também conter esse avanço, porque pelo menos umas 10 pessoas agora há pouco estavam percorrendo, daqui onde eu estou eu consigo ver ali na área onde era a cozinha. E a gente realmente espera que sejam funcionários ou pessoas realmente envolvidas com o restaurante e que tiveram a autorização para passar. Com licença, você pode falar comigo um minutinho, por gentileza? O guarda está falando que não pode falar, ele está trabalhando na contenção aqui das pessoas que querem acessar o interior do restaurante. E a gente, como eu disse, realmente espera que se trate de pessoas que tenham algum envolvimento, mas que ainda assim, Felipe, estão correndo risco de estarem nessa estrutura. Nenhuma força de segurança ou especialista que esteve aqui garantiu que essa estrutura está segura para que essas pessoas permaneçam aqui. Não, dá para perceber, é notório, não é? Que a estrutura está absolutamente frágil. Qualquer coisa que pode acontecer, pode simplesmente desbarrancar tudo isso daí. O telhado do restaurante já veio abaixo. Pro resto da estrutura e essa parede aí onde o Gustavo tá atrás e agora onde o Rodrigo Pereira tá mostrando, para isso desabar, gente, não custa absolutamente nada. Mesmo pro teto do posto, que é um teto de metal, com estruturas reforçadas. Olha isso. Olha o tamanho, não é nem rachadura, gente, é quebrado mesmo. O impacto foi muito forte. Então, não dá para garantir a segurança de absolutamente nada que está aí. Nada dá para dizer que está firme. Nada. Nem o buraco que o caminhão causou dá para dizer que está firme, porque não dá para saber o que aconteceu. As informações ainda, olha aí o Rodrigo Pereira mostrando uma enorme rachadura em um dos pilares. Gente, para isso desabar é questão de minutos. É questão de absolutamente minutos. Dá um vento mais forte, acontece um vendaval, Deus me livre, sei lá. E isso pode desabar.
Então, faço coro aqui com o Gustavo e espero que realmente as pessoas que estejam ali dentro tenham alguma relação com o restaurante, tentando ver aí eventualmente o que dá para salvar, porque se for curiosos, inclusive durante a entrevista do capitão da Polícia Rodoviária, né, o Gustavo até comentou isso, nós conseguimos observar aqui também no estúdio, uma grávida passando lá, gente. O que a grávida tá fazendo lá? Não tem que ter lá, não tem que estar lá pra ver nada. Ah, é curiosidade. Liga a TV e assiste confortável em casa, longe do frio, longe do vento. Pois não, Gustavo? A sensação que a gente tem, até olhando aqui agora, nessa lateral em frente ao posto, virou uma praça de passeio. Então as pessoas estão vindo para cá, admirando o buraco, admirando a tragédia e a história. E o trabalho da imprensa, com a segurança possível, é justamente para isso, para evitar com que as pessoas, já que têm o interesse em olhar, em entender melhor o que aconteceu aqui, que acompanhem de forma segura. Mas o que as pessoas fazem aqui é andar de um lado para o outro, algumas fazem um registro com o celular, mostram o que estão vendo, impressionadas, é claro. A gente compreende o interesse, mas também espera que a população compreenda que não é o momento para vir. A gente tem aqui uma criança com uma família ali, admirando a cratera, o que não é nada indicado para esse momento. Gente, não tem absolutamente nenhum sentido tá aí vendo, porque primeiro, por mais que não tenha o cheiro de produto químico, como o Gustavo relatou agora há pouco, no começo desse Tá No Ar Campinas, não dá pra saber, não se sabe o que tinha dentro desse caminhão pra ter explodido e tal. Vai que é alguma substância que de fato não tem cheiro e pode estar causando um problema ainda maior. A CETESB tá aí pra poder fazer essa verificação, mas aí você leva criança, leva idoso, gente, é desnecessário, é absolutamente desnecessário isso. E assim, as imagens da destruição, gente, você tá vendo desde o começo da manhã aqui na programação da Rede Família, tá assistindo desde as 11 horas da manhã aqui no Tá No Ar Campinas. Então não precisa ir para ver, não precisa ir lá para ver o que tá acontecendo. Os moradores das residências próximas já estão assustados o suficiente, né, com tudo que aconteceu. Várias janelas foram quebradas, entortadas até com a força, né, do golpe de ar que acabou atingindo essas residências, não é? O Gustavo Nolasco e o Rodrigo Pereira continuam lá, vamos dar um respiro pra eles, não é? Ainda mais embaixo desse sol aí. O sol tá bom pra esquentar por causa do frio, mas também, né, gente, não dá pra ficar fazendo os coitados ficar no sol esse tempo todo, não é? O Gustavo volta daqui a pouco com o Rodrigo Pereira contando mais aí da atualização. Aliás, eu queria depois, até que se vocês conseguissem, ir lá na rodovia Washington Luiz, né, o mais seguro possível, para mostrar como é que tá a movimentação agora na Washington Luiz, que já foi liberada também.